E se eu te dissesse que as pessoas que mais dizem te amar podem ser exatamente as que mais atrasam a sua vida? Não estou falando de inimigos. Não estou falando daquela pessoa que claramente quer o seu mal. Estou falando da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, ou da sua tia que te criou. Estou falando das pessoas que estão na mesa do almoço de domingo, que te ligam quando você está mal, que apareceram no seu aniversário de 15 anos. Estou falando das pessoas que te amam de verdade e que, por isso mesmo, podem estar te destruindo em câmera lenta. Hoje, neste vídeo, eu vou te revelar 7 informações que você jamais deveria compartilhar, menos nem com a sua família, nem com os seus amigos mais próximos, se você quer de verdade construir uma vida soberana, uma vida financeiramente livre, emocionalmente equilibrada e espiritualmente evoluída. Isso vai incomodar muita gente. E se incomodar você também, presta atenção. Porque talvez seja exatamente o que você precisava ouvir. Hoje, fique até o final. Porque o que eu vou te mostrar na última parte vai mudar a forma como você vê as relações mais importantes da sua vida. Para sempre, porque a família pode ser o maior obstáculo. Antes de entrar nas 7 informações, eu preciso te fazer entender algo que a maioria das pessoas nunca vai ter coragem de admitir. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e querer que essa pessoa cresça. E essa diferença, quando você não enxerga, se torna uma armadilha invisível que pode te prender por décadas. A sabotagem familiar raramente é consciente. Quase nunca existe uma reunião secreta onde a sua família decide: vamos impedir que fulano evolua. Não funciona assim. O que acontece é muito mais sutil, muito mais profundo. E exatamente por isso, muito mais perigoso. Existe um conceito na psicologia chamado homeostase sistêmica. Ele diz que toda família, como um organismo, busca manter o equilíbrio interno. E quando um dos membros começa a mudar menos, a crescer, a ganhar mais, a pensar diferente, a se espiritualizar, a se afastar dos padrões herdados, o sistema inteiro entra em alerta. Não por maldade, mas porque mudança ameaça equilíbrio. Então sua mãe comenta: mas você não acha que está exagerando? Seu pai nunca precisou disso. Seu irmão diz: agora você acha que é melhor que a gente? Seu avô adverte: cuidado com essas ideias novas, menino. Cada frase dessas parece carinho, mas na prática funciona como um freio emocional, instalado diretamente no seu subconsciente. Amor e limitação podem coexistir na mesma pessoa. Alguém pode te amar com toda a força e, ao mesmo tempo, ser incapaz de suportar a versão de você que está além do que eles conhecem. É por isso que o sigilo não é traição. O sigilo é proteção. É inteligência estratégica. É a diferença entre a semente que você protege até criar raiz e a semente que você expõe prematuramente ao frio e que morre antes de florescer. Então, com isso entendido, vamos às 7 informações. Seus planos antes de executar. Uma semente arrancada antes de criar raiz não é uma planta que falhou. É uma possibilidade que nunca teve chance de existir. Existe um erro que quase todos os aspirantes a uma vida melhor cometem. E ele acontece antes mesmo de qualquer ação concreta. Ele acontece na empolgação. Na hora em que a ideia ainda está quente, ainda está viva, ainda está cheia de possibilidade. E a pessoa não consegue segurar e vai contar para alguém. Para a mãe, para o melhor amigo, para o parceiro, para a família no grupo do WhatsApp. E aí começa o processo silencioso de destruição. Mas isso vai dar certo mesmo? E se não funcionar? Você já pensou nisso? Conheço muita gente que tentou algo parecido e falhou. Você tem experiência nisso? Vai custar quanto? Você tem certeza? Nenhuma dessas perguntas vem do mal, mas todas elas têm o mesmo efeito. Drenam a energia que deveria estar sustentando a execução do seu plano. Porque quando você compartilha um plano antes de executá-lo, você recebe feedback emocional, que não é baseado em resultados. É baseado no medo dos outros, na limitação dos outros, na experiência de vida que os outros tiveram menos.
e que não é a sua. Neurociência explica isso com elegância. Quando você fala sobre uma meta, o seu cérebro experimenta uma pequena dose de recompensa, como se você já tivesse atingido aquela meta. O resultado? O resultado? Você perde motivação para executar. Você gastou parte da energia no prazer de contar. Mas existe ainda um segundo nível de perigo. Quando as pessoas próximas de você ficam sabendo dos seus planos, elas criam expectativas. E expectativas externas se transformam em pressão. E pressão, quando aplicada antes da hora certa, distorce o resultado. Os maiores movimentos da história foram feitos em silêncio. Os grandes empreendedores não anunciam o produto antes de lançar. Os grandes estrategistas não revelam o plano antes de executar. Os grandes artistas não mostram a obra antes de terminar. A primeira informação que você deve guardar para si mesmo: os seus planos. Execute primeiro. Revele depois. Deixe o resultado falar por você. Seu crescimento financeiro. Dinheiro não muda quem você é, mas revela quem as outras pessoas são. Poucas coisas têm o poder de alterar a dinâmica de uma relação de forma tão silenciosa e devastadora quanto o dinheiro. Quando você começa a ganhar mais, a investir, a acumular, a crescer financeiramente, e as pessoas ao seu redor ficam sabendo, acontece algo que a maioria não está preparada para enfrentar. Primeiro, aparecem os pedidos. Podem vir disfarçados de necessidade genuína, mas a frequência aumenta. O parente que nunca ligava começa a aparecer. O amigo que sumiu volta com um sorriso largo. A família que mal falava contigo de repente quer almoçar toda semana. Segundo, aparecem as cobranças veladas. Mas você tem dinheiro e não ajudou? Se eu fosse você, investiria nisso. Agora que você está bem? Esqueceu de onde veio? Cada frase dessas é uma tentativa, menos geralmente inconsciente, de te recolocar no lugar que a família sempre reservou para você. Terceiro, e esse é o mais perigoso, aparece a inveja silenciosa. Não a inveja declarada, que você poderia enfrentar. A inveja que vem disfarçada de preocupação. Mas será que você não está arriscando demais? Esse tipo de coisa nunca dura. Cuidado com queda livre. Ei, existe um princípio que pessoas financeiramente sábias aprenderam ao longo do tempo. A riqueza que você constrói em silêncio é a riqueza que você consegue proteger. Não porque as pessoas sejam necessariamente, mas porque a percepção que elas têm de você muda quando elas percebem que você tem recursos. E essa mudança de percepção traz consequências reais, financeiras e relacionais. Não fale sobre seus ganhos. Não revele seus investimentos. Não mostre seu patrimônio em construção. Não é arrogância. Não é desconfiança gratuita. É estratégia. É soberania financeira em construção. Aqueles que merecem saber da sua prosperidade vão perceber pelos seus frutos, não pelo seu extrato bancário. Seus próximos passos, o leão não anuncia a caçada. Ele e depois come. Existe um padrão que se repete na vida de quase todas as pessoas que tentam subir de nível. No exato momento em que estão prestes a dar um passo decisivo, alguém próximo aparece com um argumento convincente para adiar, recalcular ou desistir completamente? Coincidência? Raramente. O que acontece, na verdade, é que quando você compartilha seus próximos movimentos estratégicos, menos a nova cidade para onde quer ir, o novo negócio que quer abrir, a carreira que quer mudar, o relacionamento que quer terminar ou iniciar, você ativa nos outros um reflexo instintivo de preservação do ambiente conhecido. As pessoas ao seu redor construíram uma imagem de você, uma expectativa, um papel que você cumpre no sistema familiar. E quando você anuncia que vai mudar de papel, elas não necessariamente ficam felizes. Mesmo que digam que ficam, mesmo que você veja lágrimas de orgulho nos olhos delas. Porque no fundo, no nível mais primitivo do ser humano, mudança é ameaça. O que acontece é o que os psicólogos chamam de puxão de volta. São comportamentos sutis, às vezes completamente inconscientes, que as pessoas próximas usam para te trazer de volta a versão de você que elas conhecem.
comentários que plantam dúvida, comparações com pessoas que tentaram e fracassaram, histórias de risco exagerado, silêncio estratégico quando você precisaria de encorajamento. A solução não é se isolar, não é deixar de amar sua família. A solução é entender que movimentos estratégicos pertencem ao seu campo interno, até que estejam suficientemente consolidados para suportar o peso da opinião alheia. Você não precisa de aprovação para agir. Você precisa de clareza interna. E clareza interna só sobrevive quando não está sendo constantemente bombardeada pelo ruído externo. Guarde seus próximos passos. Mova-se em silêncio. E quando chegar, chegue com resultados, não com planos. Suas fraquezas emocionais, vulnerabilidade, é sagrada. Mas sagrado não significa que deve ser exposto a qualquer altar. Vivemos numa cultura que romantizou a vulnerabilidade de uma forma perigosa. Somos ensinados que abrir o coração é sempre corajoso, que mostrar fraqueza é sempre saudável, que a cura vem da exposição. E, em parte, isso é verdade. Vulnerabilidade com a pessoa certa, no momento certo, na proporção certa, é de fato uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode ter. É conexão real, é intimidade genuína, é cura. Mas vulnerabilidade com a pessoa errada é munição. E o que torna isso particularmente cruel é que, muitas vezes, a pessoa errada não tem a menor intenção consciente de te machucar. Ela ouviu o que você contou sobre seus medos, suas inseguranças, suas feridas, e guarda isso, não como arma deliberada, mas como informação que, em algum momento de conflito, vai voltar em forma de frase certeira. Lembra que você mesmo disse que tem medo de fracassar? Você sempre foi muito inseguro com isso. Não é à toa que você não consegue. Frases que acertam exatamente onde dói mais, porque a pessoa sabe onde dói. Você mesmo mostrou. Existe também um segundo mecanismo. Quando você expõe suas fraquezas para alguém que ainda não trabalhou as próprias, você ativa nessa pessoa um sentimento de superioridade compensatória. Inconscientemente, ela passa a precisar que você permaneça fraco para se sentir forte. E aí, o ciclo de sabotagem se instala com muito mais sutileza. Isso não significa que você deve viver blindado. Significa que você deve ser seletivo, que nem todos merecem acesso ao seu interior mais profundo. Que intimidade é conquistada, não dada gratuitamente só porque alguém é família. Reserve sua vulnerabilidade para relações que já provaram suportar o peso da sua realidade, para pessoas que já demonstraram, não com palavras, mas como a ex, que sabem guardar o que é precioso. Seus relacionamentos e conexões não é toda flor que sobrevive quando se tira ela do solo para mostrar às pessoas. Algumas precisam crescer em silêncio antes de serem reveladas ao mundo. Você já viveu isso? Um relacionamento novo, cheio de potencial, cheio de energia, ainda frágil como toda coisa que está nascendo, e você resolve contar para a família, talvez por empolgação. Talvez por precisar de validação. Talvez porque simplesmente não conseguiu segurar. E o que acontece? A família tem opinião. Claro que tem. Família sempre tem opinião. Esse tipo de pessoa nunca vai dar certo. Você não acha que é rápido demais? Conhece bem essa pessoa? A família dela? Como é? E de repente, o que era leve e bonito começa a carregar o peso das expectativas alheias. O que era só seu passa a ser de todos. Relacionamentos, sejam afetivos, profissionais ou espirituais, precisam de espaço para criar identidade própria antes de serem expostos ao julgamento externo. Cada nova conexão que você forma carrega um potencial que só pode ser realizado se o ambiente permitir. E quando você traz a opinião alheia muito cedo, você contamina esse ambiente. Mas existe ainda um nível mais profundo. As pessoas que você passa a frequentar refletem quem você está se tornando. Seus novos amigos, seus mentores, seus parceiros de negócio, suas conexões espirituais, eles são espelhos do seu crescimento. E a família, que ainda te enxerga pela lente
de quem você era. Muitas vezes vai rejeitar essas conexões simplesmente porque não consegue entender o novo. Você que essas pessoas representam, proteja suas relações mais importantes do ruído externo. Não porque você quer esconder, mas porque algumas coisas precisam de tempo para ganhar força suficiente para resistir ao peso do olhar alheio. Deixe crescer primeiro. Mostre depois sua evolução espiritual. Nem todo mundo que caminhou com você até aqui foi feito para acompanhar você até onde você vai. A jornada espiritual talvez seja a mais solitária e ao mesmo tempo a mais transformadora de todas as dimensões do crescimento humano. E é também a mais incompreendida, especialmente dentro de ambientes familiares que estão presos em suas próprias crenças, suas próprias tradições, seus próprios dogmas, seja de qual natureza forem. Quando você começa a despertar, quando você começa a questionar padrões antigos, quando você começa a buscar algo além do que lhe foi ensinado, quando você muda sua relação com o sagrado, com o divino, com o sentido da vida, você inevitavelmente vai se deparar com incompreensão. A família pode chamar isso de loucura, de fase, de influência errada, de arrogância espiritual. Agora você acha que é iluminado? Isso é coisa do diabo. Você perdeu o juízo. Todos os seus professores te ensinaram diferente. Cada frase dessas, mesmo que dita com preocupação genuína, funciona como uma âncora que tenta te prender no chão de uma visão de mundo que você já superou. E o mais cruel é que a crítica espiritual atinge um nível muito mais profundo que qualquer crítica financeira ou profissional. Porque quando alguém questiona a sua jornada interior, eles estão tocando no que você tem de mais íntimo, no que você está construindo com mais cuidado, no que faz mais sentido para você neste momento da vida. Guarde sua evolução espiritual como um jardim privado. Cultive em silêncio. Deixe os frutos aparecerem através do que você é, do como você age, da paz que você irradia, não através de explicações que você vai precisar dar para pessoas que não estão prontas para receber. Não todo nível de consciência é compreendido por quem ainda está no nível anterior. E isso não é julgamento, é apenas a lei do crescimento. Sua nova mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você não apenas muda de opinião, você muda de dimensão. E nem todos conseguem te acompanhar. Esta é talvez a mais delicada das 7 informações, porque ela toca diretamente na identidade, na percepção que os outros têm de você, e na ameaça que você representa para o sistema quando você começa a pensar diferente. A mentalidade é a raiz de tudo. Você pode não falar sobre seus planos, pode não revelar seus ganhos, pode guardar seus próximos passos. Mas quando a sua mentalidade muda de verdade, quando você começa a ver o mundo com outros olhos, a tomar decisões diferentes, a se recusar a repetir padrões que sua família considera normais, isso aparece no seu jeito de falar, na sua postura, nas suas escolhas cotidianas. E quando aparece, a família percebe. E aí começa o processo de normalização. Você está muito diferente. Parece que você não é mais você. Antes, você era mais gente boa. Quem te influenciou com essas ideias? São tentativas de te trazer de volta, de te encaixar novamente no molde que eles conhecem. Porque o molde novo que você está tomando os deixa desconfortáveis com os próprios moldes. Entenda isso com clareza. Quando você evolui, você não ameaça a família com o que você tem. Você os ameaça com o que você se torna. Porque o que você se torna espelha o que eles escolheram não se tornar. E esse espelho dói. Não explique sua nova mentalidade. Não a defenda. Não a justifique. Simplesmente viva com consistência, com paciência, com compaixão pelos que não conseguem acompanhar. E com firmeza suficiente para não voltar atrás. O momento de parar e olhar para dentro. Eu quero que você pause aqui. Um momento, fecha os olhos, se precisar. Porque o que eu vou dizer agora é a coisa mais importante deste vídeo inteiro. Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez nunca tenha sido sua falta de talento.
sua falta de inteligência, sua falta de disciplina. Talvez o problema tenha sido o solo, o ambiente onde você tentou crescer e que simplesmente não estava preparado para a planta que você era destinado a ser. Quantas vezes você tentou e falhou? Não porque não era capaz, mas porque, cada vez que você tentava, havia uma voz familiar que te dizia que não ia funcionar? Quantas oportunidades você deixou passar porque internalizou a limitação de quem te amava mais do que a sua própria capacidade? Não guardo rancor. Não alimento ressentimento. Compreendo que tudo que foi feito, mesmo o que te freou, foi feito com a capacidade que aquelas pessoas tinham naquele momento. E essa capacidade, por mais limitada que fosse para o seu crescimento, carregava amor genuíno. Mas amor genuíno não é o mesmo que ambiente saudável para o crescimento. E perceber isso não é traição, é maturidade. Existe uma diferença fundamental que quero te deixar aqui. Amor e convivência obrigatória não são a mesma coisa. Você pode amar alguém profundamente e, ao mesmo tempo, reconhecer que a presença constante dessa pessoa na sua vida te custa algo que você não pode mais pagar. Soberania não é solidão. Soberania é saber escolher quem tem acesso ao que você está construindo. É saber que você pode amar as pessoas de longe, com dignidade, sem precisar abrir a porta de cada cômodo da sua vida para elas entrar. Você não precisa de permissão para crescer, mas precisa de proteção para o que está crescendo em você. Se você chegou até aqui, eu não preciso te convencer de que esse conteúdo mudou algo em você. Bok. Sabe. Vok. Sentiu. Talvez você tenha revisto algumas conversas que teve. Talvez tenha entendido por que certos planos nunca saíram do papel. Talvez tenha nomeado algo que você vivia, mas não conseguia explicar. Se esse vídeo abriu seus olhos, você não pode mais voltar a viver da mesma forma, porque você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir ele. Se você quer continuar essa jornada a menos de soberania, de consciência, de bolo, o real, se inscreva agora no canal Reflexo Mental, porque aqui todo o conteúdo tem um único propósito: te ajudar a enxergar o que outros não querem que você veja.